Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do oitavo ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e a nossa aula de hoje vai ser sobre resolução de situações envolvendo o princípio multiplicativo da contagem que nós vimos na nossa aula anterior. Então vamos lá acompanhar comigo aqui a resolução desses exercícios no slide. Exemplo 1, então. Quantos são os números de 3 algarismos distintos que nós podemos formar? Distintos, não esqueça que quer dizer diferentes, né? Entre si. Então, para a solução, nós vamos escolher sucessivamente os 3 algarismos, começando sempre com o da esquerda, né? Isso é importante aí a gente frisar, como a gente vai ver aí a seguir. Então, o primeiro algarismo, ele pode ser escolhido de 9 modos. Observe que a gente vai começar escolhendo o algarismo da esquerda, o primeiro algarismo aí da esquerda. Por que de 9 modos? Se eu posso usar números, né, que vão de 0 até 9. Porque o primeiro dígito não pode ser igual a 0. Não esqueça disso. Ele não pode ser igual a 0, porque senão eu não vou formar números de 3 algarismos, né? Eu vou formar um número de 2 algarismos. Então, para o primeiro dígito, né, para o primeiro número aí, eu tenho 9 possibilidades. Para o segundo algarismo, pode ser escolhido aí, né, pode ser escolhido 9 números diferentes. Por quê? Por que eu não posso escolher 10, professora? Porque você já usou um dígito na primeira casa, né? Você já usou um número dessas 10 possibilidades lá no primeiro dígito. Muito bem. Então, observe aí que apareceu o número 9, né? Para o segundo dígito, já que a gente não pode, né? Como conversamos anteriormente aí, a gente não pode repetir o dígito que foi colocado lá na primeira casinha, né? Já que nós temos aí que ter um número com 3 algarismos distintos, diferentes, não pode repetir dígito. Então, o terceiro algarismo, ele pode ser escolhido de 8 modos. Por quê? Se nós tínhamos 10 números de 0 a 9 e utilizamos um número na primeira casinha e um número na segunda casinha, na terceira casa aí, né, no terceiro dígito, nós só temos 8 possibilidades. Já que nós não podemos, né, esse número ele não pode ser igual nem ao primeiro, nem ao segundo algarismo. Então, nos resta agora fazer o produto entre essas possibilidades. 9 vezes 9 dá 81, vezes 8 dá 648. Esse é o nosso resultado. Vamos então para o exemplo número 2. De quantos modos diferentes 6 pessoas podem ser colocadas em fila? Então, a solução desse problema consiste em perceber que esse é um problema clássico aí de contagem, né? Chamado aí de problema que gera a ideia das permutações simples, que a gente consegue resolver facilmente pelo princípio multiplicativo, que é o princípio que a gente conheceu na aula passada e a gente está utilizando aqui na aula de hoje. Então, vamos entender aí que se a pessoa, né, de quantos modos diferentes nós podemos colocar 6 pessoas numa fila, então nós vamos primeiro posicionar esses 6 lugares na fila aí. Então, de fato, né, basta a gente escolher sucessivamente as pessoas colocadas em cada posição da fila. Então, a gente sempre começa escolhendo aí da esquerda para a direita, lembrem disso. Então, para escolhermos o primeiro da fila, observe que nós vamos ter 6 possibilidades. Nós temos 6 pessoas diferentes aí que nós podemos utilizar. O segundo da fila, ele pode ser qualquer uma das 5 pessoas restantes, né? Já que nós utilizamos das 6 possibilidades, uma pessoa já foi utilizada aí no primeiro lugar da fila. Então, nos sobram 5 possibilidades para o segundo lugar. E assim, para o terceiro lugar, a gente repete a mesma coisa, né? Quantas possibilidades sobram para o terceiro lugar? 4. E para o quarto lugar, vão nos restar apenas 3 possibilidades. Para o quinto lugar, nós ainda temos disponíveis, né, 2 pessoas diferentes aí. E para o último lugar, só nos resta uma pessoa, né, uma possibilidade. Então, multiplicando todos esses números, nós temos o total de 720 possibilidades diferentes de organizar 6 pessoas numa fila. Exemplo número 3. Uma bandeira com a forma abaixo, ela vai ser pintada utilizando 2 das cores fornecidas aí, né? Observe que nós temos 3 cores. Nós vamos utilizar apenas 2.
Então, letra A, liste todas as possíveis bandeiras, né? E vamos entender aí quantas são elas. Então, solução. É importante a gente ter um procedimento sistemático aí para listar todas as possíveis bandeiras, né? Sem repeti-las. Então, para isso, nós devemos identificar as diferentes decisões aí que podem ser tomadas e examinar todas as possibilidades para cada uma delas. Então, no caso desse problema aí, uma forma natural para planejar o preenchimento da bandeira é a gente escolher, né, a cor a ser utilizada para a parte externa. E a seguir a gente escolher a cor, né, para o círculo interno. Então, por exemplo, se a cor preta for escolhida para a parte externa, a cor interna deverá ser cinza ou branca, né? Então, nós podemos, então, listar todas as possíveis bandeiras, que são 6, né? De acordo com a figura aí que a gente observa. Então, com a cor externa preta, a gente pode ter a cor do círculo cinza ou branca. Com a cor externa cinza, a gente pode ter a cor do círculo preta ou branca. Com a cor externa branca, a gente pode ter a cor do círculo preta ou cinza. Perceberam aí que nós formamos 6 bandeiras? Então, um fato importante aí que pode ser explorado, né, na contagem eficiente do número possível de bandeiras é o seguinte: as cores disponíveis para pintar o círculo, elas mudam de acordo com a escolha da parte externa, mas a sua quantidade é sempre a mesma, já que qualquer que seja a cor externa escolhida, há sempre 2 cores restantes para o círculo. Portanto, nós poderíamos ter empregado aí o seguinte raciocínio para contar o número de possíveis bandeiras sem ter que listá-las, né? A gente podia pensar que a cor externa, ela pode ser escolhida de 3 modos diferentes, né? E qualquer que seja essa escolha, a cor do círculo, ela pode ser sempre escolhida de 2 formas diferentes, já que a gente já usou uma cor para a parte externa. Então, se a parte externa pode ser escolhida de 3 formas diferentes, sobram apenas 2 formas distintas para colorirmos, né, o círculo. Então, fazendo o produto entre essas 2 possibilidades, nós temos aí o total de possibilidades que é igual a 6. 3 vezes 2 é igual a 6. Muito bem. Viram, né, que nós resolvemos aí esse exercício utilizando o princípio multiplicativo e também escrevendo aí toda essa árvore de possibilidades aí que nós tínhamos, né? O exemplo, ele pode ser ilustrado com auxílio, né, dessa árvore de possibilidades aí, que a gente também pode escrever da seguinte forma. Lá, anteriormente, nós mostramos, né, as bandeiras, como elas ficariam, e agora aqui a gente está escrevendo essa árvore de possibilidades. Então, observe que a cor externa ela pode ser preta, cinza ou branca, e para cada uma das cores externas, nós podemos escolher 2 cores diferentes aí para o nosso círculo. Agora nós temos ainda a resolução para a letra B, olha só a pergunta da letra B. Quantas são as possíveis bandeiras no caso em que 4 cores estão disponíveis? Agora a gente não tem mais 3 cores, nós temos 4 cores. Então, vamos observar a solução. As decisões a serem tomadas, elas são exatamente as mesmas do caso anterior, né? Tendo mudado aqui apenas o número de possibilidades de escolha. Então, para a cor externa, nós temos agora 4 possibilidades, perceberam? Já que mudou a quantidade de cores aí que a gente pode utilizar para pintar, né? Para colorir essa bandeira. Bom, lá no exemplo anterior, nós observamos que quando nós tínhamos 3 possibilidades para a cor externa, nos sobravam apenas 2 possibilidades para o círculo, certo? Aqui nesse exemplo, nós vamos observar que, como nós temos 4 cores para a cor externa, observem aí que quando a gente escolhe essa cor, a cor do círculo ela pode ser qualquer uma das outras 3 cores, já que a gente não pode repetir a cor, certo? Então, para a segunda pintura que a gente vai realizar, e que no caso a gente está chamando da pintura do círculo, né? Sobram apenas 3 possibilidades. Multiplicando, né, a quantidade de possibilidades da cor externa e da cor do círculo, nós temos então um total de 12 possibilidades aí para a pintura dessa bandeira quando nós temos disponíveis 4 cores distintas.
Muito bem? Você compreendeu a resolução desse exemplo? Então, o produto entre 4 e 3, né, que é essa quantidade de possibilidades, é igual a 12. Muito bem, vocês perceberam, né, que vocês, nesse exemplo, não utilizamos aí nessa letra B a escrita, né, da árvore de possibilidades, né, daquele diagrama lá que nós mostramos na letra anterior. Por que que nós não apresentamos nessa possibilidade aqui? Porque aqui ele pergunta apenas quantas são, né, as possíveis bandeiras que nós podemos formar. Como ele pergunta apenas quantas são, basta você encontrar a quantidade aí de possibilidades. Então, para isso, você não precisa escrever todas as opções que você tem. Basta que você encontre essa numeração de opções. Então, o princípio multiplicativo, ele se torna muito conveniente nesse caso. Basta você fazer o produto entre todas as diferentes possibilidades, certo? No caso, nós fizemos o produto entre a quantidade de cores que nós tínhamos disponível para colorir a parte externa da bandeira e a quantidade de cores que nos restaram depois de colorida essa parte externa para colorir a parte interna, que seria do círculo. Observe que, se nós usamos 4 possibilidades diferentes para a parte externa, essa possibilidade que nós escolhemos entre as 4 não pode ser repetida, né, na parte interna, senão a bandeira vai ficar de uma cor só, não é verdade? Então, nos sobram apenas 3 possibilidades para a cor interna. Então, com isso, a gente constrói aí a ideia do princípio multiplicativo, certo? Basta realizar o produto entre 4 e 3, que isso vai ser igual a 12. Então, acredito que você tenha conseguido entender o exemplo e a aplicação desse princípio. Então, finalizando a nossa aula, por hoje é só, né? Na aula de hoje a gente aprendeu, então, exercícios aí sobre a árvore de possibilidades, né? E sobre o princípio multiplicativo. Então, na próxima aula, você precisa continuar com a gente aqui, não deixe de assistir, bons estudos, e para mais informações, acesse a nossa plataforma Eduque, lá você vai conseguir revisar essa aula que você assistiu aqui e muitas outras aulas também. Até mais!